CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Ei, Gilberto, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Nosso último tecnologia do ano, hein, Gilberto? De um ano de muito complicado, viu? Mas passamos por ele, aparentemente. Agora é expectativa e esperança que em 2021 seja bem melhor que 2020, viu, Fernanda? E um ano altamente tecnológico, não é mesmo? Exatamente. A tecnologia ajudou a gente também a passar por essas dificuldades do ano, né? A parte lá de ensino remoto, a parte de videoconferência, webconferência, a parte da própria internet, que a gente teve que ficar em casa, muitas pessoas ficaram em casa, o trabalho de casa, o home office também. A tecnologia ajudou a gente também a passar, né, esse ano tão complicado que foi 2020. Isso aí, a tecnologia e os aplicativos de conversa. O WhatsApp reinou absoluto. Exatamente. O WhatsApp, né, nesse ano de 2020, realmente colocou lá a sua bandeirinha, né, como o maior aplicativo em uso na internet. Foram mais de 2 bilhões de pessoas em todo o mundo que fizeram download e são usuários, né, tem sua conta lá no WhatsApp. E, né, nesse ano, muitas novidades, né, do WhatsApp. O Facebook, que é o proprietário do WhatsApp, implementou muitas mudanças, né, nesse ambiente. Então, a gente vai falar de algumas aqui, talvez as pessoas não se lembrem, porque foram muitas coisas que aconteceram ao longo do ano. Vamos lembrar de algumas dessas mudanças, né, os recursos que o WhatsApp disponibilizou esse ano. Primeiro, foi a opção do modo escuro, em que você trocava aquelas cores mais claras do WhatsApp por cores mais escuras, que, na minha opinião, facilita a leitura, para mim, pelo menos fica mais confortável a leitura, e também ajuda a economizar bateria. A gente sabe que nas telas de OLED, quando você tem um pixel apagado, ou seja, um pixel em preto, ele não está consumindo bateria, então isso ajuda também a economizar a bateria nessa situação. Então foi uma coisa bem legal, né, que o WhatsApp fez. Depois, ele liberou também aqueles stickers animados, aquelas figurinhas que a gente coloca muitas vezes na brincadeira, ou mesmo para simbolizar algum sentimento que a gente tem naquele bate-papo. As figurinhas até o ano passado eram figurinhas estáticas. E esse ano foi possível criar as figurinhas agora animadas, né? Que você tem lá a opção de colocar. O WhatsApp até prometeu esse ano que vem, né, a possibilidade de organizar por pastas, né? E fazer pesquisas. Vamos ver se isso vai sair realmente no ano de 2021 para isso, né? Um pedido que muitas pessoas faziam em relação ao WhatsApp, que foi implementado esse ano, foi você silenciar para sempre um grupo, né, ou uma conversa. Então, antigamente você tinha, até o ano passado, tinha a possibilidade de silenciar por algumas horas, né, ou dias, né, ou até um ano, mas agora você tem a opção de silenciar um grupo para sempre, ou seja, então não volta a ter aquelas alertas que tem com mensagens que aparecem no grupo para isso aqui, né? Outra situação também que foi muito solicitada pelos usuários era as mensagens temporárias, né? Ou seja, aqueles recursos que você apaga as mensagens assim que você, quando manda mensagem, você define quanto tempo você quer que ela fique, e você permite então apagar esses conteúdos até 7 dias após o envio. Isso é uma demanda que muitos usuários pediram, né? E está sendo liberado aos poucos, né, para os usuários quando o aplicativo é atualizado. Então isso também vai chegar para todo mundo a partir de agora, né, desde o lançamento que foi no mês passado, está sendo atualizado para os usuários. Para usar, no caso da pandemia, né, que era uma demanda também, era a chamada em vídeo, que antigamente também era com só 2 pessoas, agora você pode colocar várias pessoas, né? Eram de 4, depois 8 pessoas para que participem do mesma webconferência, né? Isso também é uma demanda, principalmente na parte da pandemia, muitas pessoas usavam o WhatsApp para trabalho e precisavam conversar com uma equipe, né? Isso também é uma questão importante, né? Em relação a fake news, o WhatsApp fez alguns movimentos, né, nessa questão, por exemplo, limitar o compartilhamento de mensagens que foram compartilhadas muitas vezes, eram para 5 e agora tem até para 2 pessoas, né, apenas, ou que você pode compartilhar aquela mensagem que foi frequentemente compartilhada, e agora também, mais para o final do ano, eles liberaram aquela lupa. Quando uma mensagem é frequentemente compartilhada, aparece uma lupinha do lado direito da mensagem ou da imagem, né,
que permite que você faça uma pesquisa direta, né, no Google, por exemplo, para verificar se aquela mensagem realmente é um fake news ou que aquela mensagem é verdadeira em relação a isso. Então, esses foram alguns movimentos que o WhatsApp fez para tentar limitar a propagação das fake news, né? Ele tentou, nesse ano, colocar o pagamento, né, no WhatsApp Pay, mas o Banco Central, né, bloqueou essa opção para avaliar melhor, né, como é que isso funcionaria, né, mas está para ser liberado agora com o Pix, inclusive, né, provavelmente vai ser liberado também o WhatsApp Pay no ano que vem. E por último, a gente até comentou aqui no CBN Tecnologia também, a questão do carrinho de compras, em que as contas corporativas, comerciais, elas poderiam agora, além de fazer aquele catálogo de produtos, fazer também a parte de pedidos, né? O usuário pode fazer um pedido diretamente da conta comercial. Então, essas foram algumas novidades interessantes. Infelizmente, não foram todas novidades boas, né? O WhatsApp está sendo vítima da sua popularidade, sua grande popularidade, e também foi um aplicativo que foi muito visado por golpistas para aplicar os golpes de clonagem, né, ou até de criação de contas falsas de usuários ao longo desse ano, exatamente para tentar, né, aplicar golpes nas vítimas e tirar dinheiro, né, ou seja, solicitar dinheiro, depósito de dinheiro de pessoas, amigos de pessoas que eles conseguiram clonar as contas. Então, isso é uma vítima, né, ou seja, o WhatsApp foi vítima da sua popularidade. Então, algumas Pois é, e continua, né? Continua, né? Exatamente, essa é uma questão importante. E a gente até comentou aqui, né, Fernando, no CBN Tecnologia, que a melhor forma de se proteger contra esse tipo de tentativa de golpe, né, de clonagem, é ativar a autenticação em 2 etapas, a autenticação em 2 fatores. Porque aí o atacante ele não vai conseguir instalar, né, o WhatsApp com o seu número num outro aparelho, já que ele não tem esse código, né, esse número, nesse código no telefone dele. Então, ele não vai conseguir clonar a sua conta. Então, é um procedimento simples, gratuito, faz parte básica do aplicativo. Vai lá, entra lá na parte de configurações, aquele 3 pontinhos do lado no canto superior direito, autenticação de 2 etapas, e aí faz lá o seu cadastro do PIN, coloca um e-mail, e aí está protegida a sua conta do WhatsApp. Pois é. Ontem mesmo, inclusive, eu fazia um registro aqui, né, de golpes que chegam a todo momento da internet. Teve mais de uma empresa aí que perdeu um dinheirão com a história do cadastro do Pix. Então, sim, todas as novas tecnologias, elas vêm também com o esquadrão do golpe, né? Exatamente. Os golpistas sempre estão em busca de alguma oportunidade de aplicar algum golpe nas suas vítimas. No caso do Pix, né, os golpes, o Pix é um processo seguro de transferência de dinheiro, né, entre contas. O problema do Pix é exatamente o cadastro, que você comentou. Muitos golpistas criam sites falsos para incentivar, né, os usuários a fazerem o cadastro da sua chave do Pix nesses sites falsos. Então, a recomendação sempre é utilizar o aplicativo oficial do seu banco ou da sua instituição financeira para fazer o cadastro da sua chave do Pix. Nunca faça isso fora da aplicação oficial do banco. E também banco não manda mensagem, né? Não manda mensagem, não manda e-mail pedindo para você fazer o cadastro do Pix. Na verdade, vá lá no aplicativo e faça o seu cadastro específico do Pix lá no aplicativo oficial. Essa é a forma mais segura de se evitar, né, cair nesse tipo de golpe. E essa questão de cartão de crédito bloqueado, que mandou um motoboy buscar, também foi um golpe bem comum esse ano. Também no banco não manda buscar cartão de crédito na conta de ninguém, na casa de ninguém. Uhum. E olha só, o Gabriel está me perguntando aqui sobre aquela autorização para adicionar em grupos de WhatsApp, se já começou a valer? Ainda não, pelo menos que eu tenha visto, pelo menos ainda não tenha, não liberaram. Eles avisaram isso, falaram que ia sair numa versão beta, mas não vingou, pelo menos, né? Não tenho visto isso acontecer. O que você tem basicamente é a parte do link, né, que você passa para a pessoa entrar. E aí a pessoa pode te incluir, infelizmente, nessa questão também. Uhum. Bom, gente, vocês podem mandar perguntas, viu? Sugestões, 992994297. O WhatsApp está aí, inclusive, nesse número de mensagens, o WhatsApp, Torpedo, Telegram, enfim, o aplicativo que você preferir para conversar conosco aqui no CBN e a Tecnologia. Vamos para os fatos que marcaram os últimos dias? Viralizou.
Conta pra Vamos lá. gente o que viralizou. Então, primeira notícia que me chamou a atenção essa semana foi que a inteligência artificial do Google aprendeu a jogar xadrez e Pac-Man sozinho. Olha só, né? Como A que assim? nível chegamos, né? Exatamente, eles colocaram um processo, né, um algoritmo de inteligência artificial para jogar, né, xadrez e Pac-Man com outras pessoas, né? E o algoritmo foi aprendendo como jogar, né? O xadrez e como jogar Pac-Man, ou seja, ainda está longe de ser uma inteligência artificial completa, né? Mas você vê que algumas tarefas, até muitas vezes não simples, né? Não tão simples assim, eles começam a ter uma certa autonomia, né? Então, ou seja, assim, todas as indicações fazem, né, que o ano de 2021 vai ser o ano da inteligência artificial e da ciência de dados, né? Então, vamos ver como é que isso vai se comportar em 2021, né? Além, obviamente, da parte de segurança da informação, que é uma questão que já foi muito importante nesse ano, com a digitalização, o uso de internet maciça pelas empresas. Vamos ver como é que isso vai andar em 2021, mas é uma grande perspectiva para que o ano que vem a gente tenha grandes novidades, né, em funcionamentos de inteligência artificial para a tecnologia, né, para isso. Outra notícia que me chamou a atenção foi que a ISS, né, aquela estação espacial, os astronautas agora ganharam uma forma de falar com os usuários aqui na Terra, né? Ou seja, usando equipamentos de radioamador. Então, vários radioamadores, eles utilizam um equipamento até relativamente simples da sua casa, com uma antena, e conseguem falar quando a ISS, obviamente, passa por cima do território, né, o terreno onde você está. Então, aqui no Brasil, ele passa aqui em cima, em várias situações diferentes aqui no território brasileiro, e é quando a ISS está por cima, né, ou seja, passando por cima daquele local, e o astronauta está, vamos chamar assim, disponível, né, na ISS, ele tem falado com muitas pessoas aqui na Terra, né, para isso. Então, é uma curiosidade. Eles têm usado isso, inclusive, para disseminar a ciência, a parte de estudo, né? Tem falado com algumas escolas, inclusive, tem feito contato com escolas para falar com um grupo de alunos também. Então, uma iniciativa bem interessante. E o interessante é que é um equipamento relativamente simples, que você pode ter em casa. Basicamente, tem que ter uma licença de radioamador para isso, né? Mas é uma questão bem legal, nesse caso. E por Olha, último, Fernanda... Pode falar. Pode falar. O Eduardo, ele mandou uma pergunta aqui para você, Gilberto, e olha só, ele tem alguns equipamentos, TV, monitor, porta-retrato digital, luminária de mesa, ligados no interruptor, e houve a falta de luz, tá? E ele diz o seguinte, alguns equipamentos estão ligando sozinhos, após esse problema no fornecimento de energia. O que pode ser? É bom, defeito ou ele chamar alguém para benzer a casa? A brincadeira do Eduardo aqui, né? Alguns equipamentos, eles guardam, aí depende do equipamento, eles guardam o estado que eles estavam quando a luz foi desligada. Então, se o equipamento estava ligado, quando volta a luz, ele volta a estar ligado novamente, né? Nesse caso, se essa é a situação. Ou pode ser uma situação de que houve realmente um problema. A falta de luz, a queda de luz e o retorno acabou danificando alguma coisa do equipamento e acabou danificando também esse comportamento do equipamento em si. Tem que ver exatamente que equipamento que era e como estava o comportamento desse equipamento antes da falta de luz. Como eu falei, alguns equipamentos até ligam sozinho mesmo. Quando a luz volta, eles lembram, né, o estado que eles estavam de ligado ou não antes da falta de luz. Eu estou com o CBN Tecnologia ao vivo e a participação de Gilberto Sodré. A gente falava aqui sobre os destaques que marcaram esses últimos dias, e aí os ouvintes estão comentando ainda sobre a história da inteligência artificial do Google, Gilberto. Seria o início de uma era dos cyborgs? Olha só, cyborgs nessas ideias de filmes, acredito que ainda não, mas a gente vai ter muita coisa que vai ser substituída pela inteligência artificial. Inclusive ontem, quem procurar na internet sobre Boston Dynamics, é uma grande fabricante de robôs, né? Que ontem à tarde, né, ele liberou um vídeo de um robô bípede, né, um robô que anda em duas pernas, que dança. Isso é impressionante, o equilíbrio que o robô, ele é completamente autônomo, ele não tem nada
nenhum tipo de cabo, nenhum tipo de fio, ele simplesmente anda em duas pernas e ele consegue dançar, né? Assim, não é exatamente a dança que é a novidade, mas a forma de equilíbrio que ele consegue manter e andar e se mover em duas pernas. E eles têm várias evoluções nessa área, né? A gente vai ter, inclusive, acredito que em um futuro bem próximo, exatamente esse tipo de robô ajudando, né, ou participando de movimentação de cargas, ou mesmo de algum tipo de atuação no hospital, por exemplo, carregando ou levando algum tipo de equipamento de um lado para o outro. Então a gente vai ter uma grande evolução, imagino que nessa área, tanto de inteligência artificial quanto de robótica, nos próximos poucos anos, né, à frente. Uhum. Tenho mais perguntas aqui. Vamos lá? Vamos lá. Além do Marcelo, né, que perguntou sobre essa inteligência artificial, tem o Gerson pedindo ajuda. Preciso de comprar um notebook para o meu filho para o início do ano dele. Quais modelos ou configurações que você me sugere? Ele pergunta se Lenovo e Samsung são boas marcas. Bom, Lenovo, sim. O Samsung é uma marca que é nova na área de notebooks, mas está fazendo, aparentemente, o mercado tem recebido muito bem os equipamentos da Samsung. Tem recebido boas avaliações no mercado em si. Então, parece que é um fabricante que deu certo também na parte de notebooks. Nessa linha do Samsung e Lenovo, eu incluiria também a Dell para isso. Quanto à configuração, minha recomendação é que seja um processador, pelo menos um i5, né, com 4 GB de memória, ideal que seja um pouco mais até de memória, se for possível para isso. E um HD, se puder ser um HD SSD, vai agilizar bastante, né, a performance da máquina. Então, um HD, um SSD, que é um disco em estado sólido, processador um i5 e memória, pelo menos 4 GB de memória. Então, são uma configuração básica que vai ter uma durabilidade bastante boa e vai ser possível usar para navegação na internet, para fazer trabalhos de escola, né, parte de aula também remota, sem problema nenhum. Uhum. Bom, o Eduardo, aquele que estava com os equipamentos acionando, depois do retorno da energia, ele disse que eles ficavam no modo off. E aí, quando restabelece a energia agora, quando houve o restabelecimento da energia, eles ligaram. Então, se não era esse o comportamento dos equipamentos antes, e agora passaram a ter esse comportamento, pode ter algum tipo de dano, ou seja, o retorno da energia ou a falta de retorno da energia pode ter causado algum tipo de dano ao sistema. E aí, com isso, ele pode ter sofrido alguma alteração. Aí é interessante ele levar o equipamento para fazer uma checagem na assistência técnica. Uhum. Bom, tem mais uma outra aqui. Vamos lá. O ouvinte... Bom, o WhatsApp vai parar de funcionar em alguns aparelhos. O ouvinte me mandando aqui uma reportagem. Na verdade, é a Dinha, tá? Isso. Então, é verdade, Dinha. A gente até comentou, foi um destaque da última sexta-feira, né, ou quarta-feira agora, se não me recordo. Mas, ou seja, a gente comentou, na verdade, assim, para o iOS, abaixo de iOS 9, né, os aparelhos de iPhone abaixo do iOS 9, o WhatsApp vai parar de funcionar no ano que vem. Né? E para Android, aparelhos com Android 4, né? ou anteriores também vai parar de funcionar. Né? Ou seja, não vai ter mais o aplicativo, não tem atualização e vai se tornar incompatível com a rede de WhatsApp atual. Então, quem tem a Apple, né, e tem um iPhone que tem iOS antes do iOS 9, a recomendação é atualizar para o iOS 9. Para quem tem Android, e o 4 é bem antigo, né? Então, ou seja, praticamente acredito que não tem mais quase nenhum aparelho hoje com Android 4 funcionando no mercado. Mas mesmo assim, quem tem vai parar de funcionar o WhatsApp também. Uhum. Bom, eu tenho o Hugo aqui te mandando uma mensagem. Vamos ouvir. Olha, vou falar para vocês, hein? O programa do Gilberto Sodré, o quadro, né, do Gilberto Sodré é fantástico. Sou fã de carteirinha. Forte abraço, feliz ano novo para ele e para vocês também aí, tá bom? Tchau, tchau. E aí, Gilberto, é o Hugo. Muito bom, obrigado, Hugo. Muito obrigado pela mensagem. Agradeço aí a audiência de todas as perguntas e participações. Afinal, a gente faz o quadro aqui para ajudar, né, nesse uso da tecnologia, esclarecer algumas dúvidas também. Eu fico muito feliz com esse feedback, né? É um excelente ano novo para você também, para toda a sua família e para todos os ouvintes também.
Gilberto, eu que te agradeço também, viu? Sempre pela parceria, pelo companheirismo aí, pela parceria com os nossos ouvintes. Aqui ninguém fica sem resposta, né, Gilberto? Exatamente, Fernanda. Obrigado mais uma vez aí pela parceria sua, toda a equipe de produção, Adalberto, Kennedy, aí o pessoal todo, a Patrícia também, toda a equipe da CBN. Aí é um grande prazer fazer parte da equipe toda. Agradeço aos ouvintes, nessa parceria com os ouvintes também, das perguntas e participações também, é muito, muito bom. No mais, desejo a todos realmente um 2021 de sucesso, de saúde, né? A gente precisa de saúde, né? E um ano de 2021 mais tranquilo também, que o ano de 2020 foi bem complicado para todos nós. É isso aí. Tem um outro ouvinte aqui me perguntando, teremos CBN Vitória amanhã? Sim, CBN Vitória todos os dias, de segunda a sábado, ao vivaço, viu, gente? Então ninguém precisa desejar feliz ano novo, não, a não ser que queira, né? Desejar hoje e amanhã. Mas amanhã tem CBN Vitória, sim. Muito bom. Tudo de bom para você, hein? Até sexta. Até sexta, Fernanda. Para os nossos ouvintes, um grande abraço. Na verdade, até o ano que vem, né? Isso aí. Até o Um abraço. próximo ano. Tchau, tchau.